Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sergipe Pode Mais, o nosso podcast que vai falar de Sergipe, de política e dos assuntos mais comentados no momento. Pois é, olha nós aqui de novo. E hoje quem comanda isso aqui, olha, o nosso pré-candidato, futuro governador Rogério, não tá essa semana, mas semana que vem ele tá aqui com a gente, viu? Mas hoje a gente vai conversar com a advogada Clara Arlene Ferreira. E aí, mulher, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde. A doutora Arlene, ela que é mulher preta, ativista, criminalista, especializada em violência doméstica e crimes raciais. Ela que vai trazer assuntos da atualidade, esses assuntos do momento que a gente vê muito nas redes sociais e vai bater esse papo com a gente hoje aqui. O assunto hoje é o que vou começar, tá, Casói? Um tema importante, um tema que a gente deve sim debater, que foi a respeito desse caso que repercutiu, desse crime bárbaro essa semana, a respeito do anestesiologista que violentou uma mãe durante um parto. Um crime que chocou o país e que a gente fica sem comentários, não é isso? Eu acho que um dos maiores absurdos disso tudo, uma coisa que dói assim só de ver, é que o cara lá, esse ser, né, que não sei se possa ser considerado humano, ele ganhou seguidores na internet, nas redes sociais com isso. Ele vai lá, estupra uma mulher, ele ganha seguidor com isso. Isso é um absurdo, assim. E eu vi também que o primeiro a se posicionar aqui dos pré-candidatos foi o Rogério, a pontuar isso. E eu queria saber de você, doutora, qual a importância desse posicionamento, assim? A violência doméstica e a violência contra as mulheres, ela é recorrente, né? E ela é deplorável. É de suma importância que o governador do estado, ele se posicione contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Nós tivemos uma conversa muito longa e nós conversamos sobre os mais variados assuntos, principalmente a mulher, a figura da mulher, que é o berço da sociedade, literalmente. Ele foi muito claro e muito direto e, principalmente, muito seguro sobre as políticas que devem ser criadas e outras repaginadas e, principalmente, que é o mais importante até, a presença das mulheres nas várias camadas do Estado. Porque, para além da vulnerabilidade, existe da capacidade. Então, as mulheres, elas devem ocupar esses lugares. Elas devem exercer o seu direito de pertencentes à sociedade e externar os seus saberes, né? O seu poder de liderança. Então, os vários saberes que as mulheres carregam e as suas capacidades, elas precisam ser externadas e esses lugares, essas portas precisam ser abertas. E me garantiu ele que todas estariam. O que é mais latente no Estado, e principalmente nas camadas mais baixas, onde as mulheres têm uma vulnerabilidade principalmente financeira, são os casos de violência doméstica. Então, a criação de políticas sociais, depois a criação de políticas institucionais para que a Secretaria da Mulher, ela acompanhe essa mulher, que ela acolha, que ela encaminhe. Aí vem as políticas policiais e judiciais, que as delegacias especializadas elas sejam abertas em todas as comarcas do estado, por exemplo, que nós não temos hoje, e é de extrema importância. Uma mulher que mora no interior do estado, na cidade mais distante da capital, ela sofre para vir registrar um boletim de ocorrência e principalmente para ter um atendimento especializado. Então, quando essa ação ela é judicializada, precisa-se sim que o Estado, o governo do Estado, ele tenha uma boa conversação com o judiciário para dar celeridade, para que esse caso ele seja tratado com prioridade, que essa mulher possa ser encaminhada para uma casa-abrigo e que exista essa casa-abrigo com a estrutura necessária para acolher essa mulher e os seus filhos. E a luta a favor do direito das mulheres é uma luta de todos, bem como a luta contra o racismo, a intolerância, e deve ser de todos. Quando um homem ele se posiciona a favor e se junta a essa luta, ela é de extrema importância.
Então, quando esses homens ele vêm, e principalmente na importância de Rogério, né, como futuro governador do estado, saber que nós teremos um líder que se importa e vai zelar pelos direitos das mulheres, ele tem uma profunda importância, né, na construção e na evolução dessa luta. Uma coisa que a gente pode destacar é que é muito difícil, doutora, a gente falar sobre essa violência e até as próprias mulheres fazerem essas denúncias, né? E um caso que você tocou aí a respeito do pré-candidato Rogério, a preocupação dele com isso, né? O caminho que ele vai seguir no combate dessa violência com essas mulheres. A violência contra a mulher, seja ela psicológica, material, física, né? Nesse caso específico, a violação do corpo de uma mulher em um momento tão importante, tão sublime, né? Para esse ser que está ali recebendo, parindo outro ser, isso, assim, é repulsante. E nessa luta, você criar políticas públicas de prevenção, combate e erradicação dessas violências, seja ela no âmbito doméstico, médico ou qualquer outro meio que seja, é de extrema importância, é necessário, na verdade. A senhora acredita que Rogério vai ter essa preocupação? Esse é o caminho, é o direcionamento? Eu acredito sim, porque é uma construção, principalmente ele que já vem de uma linha médica, ele entende a necessidade da preservação nesse contexto e em outros contextos também, entende? Da preservação da saúde física e psicológica da mulher. Por falar em mulheres, eu queria dar uma virada um pouquinho, deixar o assunto um pouco mais positivo para cima, porque essas coisas realmente são doloridas, né? Atingem, de fato. E eu queria falar... Você sabe que a mulher vai dominar o mundo, né? Isso aí eu acho que você tem Tenho certeza disso, né? Então eu queria falar sobre a Anitta, que é uma mulher que causa, que bomba quando ela chega, pro bem ou pro mal, ela faz o nome dela. E essa semana ela deu uma mexida aí, você viu, eu sei que você viu, que você não tá trancado numa caverna. Todo mundo viu que ela deu uma mexida na internet aí, brincou com os algoritmos, né? Verdade, Casó. E ela, inclusive, postou que era Lula, mas que não era petista. Isso no Twitter. Gente... Isso causou uma confusão, um burburinho naquele tweet. E realmente, como você disse, os algoritmos dela, meu Deus. E eu acho que esse ponto em si dela ter falado isso foi mais pra tirar um pouco ela do fanatismo, né? Pra dizer que ela não é de extrema, ela não é extremista e tal, uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, é mais pra brincar com a onda do algoritmo mesmo. Isso, Casó. E ela virou um dos assuntos mais comentados, né, nas redes. E até os próprios bolsonaristas acreditaram nisso. Caio, o Voldemort que ela fala, né? Eu não entendo muito de Harry Potter, não. Voldemort. Pois é. Tá os três velhos aqui já. Ele foi um dos que caíram, né? Que publicou o print dela lá, entre aspas, falando que não era petista, falando mal, entre aspas, do PT. E só dá engajamento pra ela, né? As pessoas, o que é que essa mulher tá falando de fato? Vamos olhar aqui no perfil dela e começa a engajar cada vez mais. Realmente. Quem sabe. A Anitta realmente é uma mulher empoderada, né? E isso impressionou as redes, porque ela bombou com essa história justamente do Double Door, né? Que ela criou como personagem do Harry Potter, mas também criamos o Double Lula, o nosso futuro candidato, o Rogério. Ele criou também esse Double Lula. E foi uma brincadeira sensacional na internet que repercutiu muito e foi bem positivo. Então, o ponto principal aqui, a pergunta. Rogério percebeu que era uma pegadinha, que era uma casca de banana. A senhora percebeu também? Vou falar um pouco de Anitta, né? Anitta, ela é um ícone e um símbolo de empoderamento e resistência. Porque uma mulher tão jovem que toma as rédeas da sua vida profissional, da sua vida pessoal e tem a liberdade de expor o seu corpo e viver o que a vida apresenta, isso é um sinônimo, é um símbolo muito forte de independência, empoderamento e resistência também. Porque você se colocar no mercado, se colocar na sociedade e lá permanecer,
necessita muito de resistência. Você precisa ser resistente para isso. E ela é um marco, né? No marketing também. E esse posicionamento político eu vejo como ideologia também. Obviamente, trazendo esse recorte da brincadeira, de algo mais leve. Mas, a partir do momento que ela se posiciona, ela emprega ali a sua ideia ideológica, o que ela deseja trazer para o Brasil. E aí, cada um tem o seu recorte de como utilizar o seu poder de voz e o seu direito a voto e a se posicionar. Então, ela trouxe isso de uma maneira muito leve, muito sagaz, inclusive. E, assim, foi perceptível, claro. E eu vi que acho que ele foi o primeiro, né, a se manifestar. E as mulheres carregam esses vários saberes, né? Em conversa com o Rogério, ele me trouxe também essa visão que ele carrega, da valoração do ser mulher, da sua capacidade e da extensão da sua mudança, da extensão das suas atuações. Então, é muito importante que o governo do Estado tenha esse sentimento, tenha esse olhar prioritário e valoroso ao ser mulher. Ele já brincou ali, né? Já jogou pra ela brincar de novo. Foi o Double Lula, né? Papai sabe, rapaz. Papai Lula. Eu acho que eu vi um de Doutor Estranho também, né? Ele tá bem moderno. Ah, meu filho. Ele é moderno, ele realmente sabe quando tem a brincadeira e também sabe o fato a sério, né? Levar a sério. Tem que saber jogar na internet. É muito importante que todas as pessoas de todas as camadas ela tenham acesso às informações, que tenham acesso às propostas. Então, dentro dessa pluralidade de público, é necessário se reinventar, né? Para que todos esses públicos eles sejam atingidos. Então, seja de maneira mais leve, mais descontraída, seja de maneira mais séria, mas tem esse dever de se reinventar e atingir todas as camadas, sim. Perfeito. Tá de parabéns. Perfeito, perfeito. Boa, doutora. Inclusive, ela é o nosso ponto, assim, um dos nossos pontos de poder dar uma risadinha, dar uma tranquilizada, né? O que a Anitta vai aprontar hoje. Porque o que a gente vê, tanto na vida quanto na internet, é miséria atrás de miséria, fome aumentando, mortes políticas. O caso do Marcelo Arruda, eu queria que você falasse um pouco o que foi aquilo, velho. O que foi aquilo? A pessoa tá no seu aniversário, faz o aniversário do Lula e recebe tiro. Isso é um absurdo. Onde Exato, isso foi um fato também bastante chocante. O Marcelo Arruda, ele estava comemorando a sua festa de 50 anos, usou esse tema, né, do Lula, do PT, e veio um bolsonarista para querer tirar esse prazer dele de comemorar a vida. Nós, inclusive, doutora Clara, tivemos essa semana uma festa que aconteceu no Conjunto Bugio, da senhora Iseuda. Ela completou 61 anos e o tema da festa dela foi Lula lá, Rogério cá. Foi lindo, ela conseguiu lá os totters também dos pré-candidatos e foi uma festa linda, ela comemorou, deu depoimento. A gente ficou muito orgulhosa, mas nesse caso, quando acaba triste assim, como foi o caso do Marcelo, choca um pouco, né? Choca muito, na verdade. Esse foi um caso que chegou-se ao extremo, né, com o falecimento do aniversariante, mas eu, enquanto advogada criminalista, preciso fazer esse recorte da necessidade da manutenção dos nossos direitos, que é o direito de se expressar, o direito de trazer a sua opinião para a sociedade, enquanto membro de uma sociedade. E os líderes governamentais, eles precisam garantir o nosso direito à liberdade, à expressão. E isso não vem acontecendo, isso traz uma série de preocupações e vem desencadeando algumas ações que levam a esse extremo, por exemplo. Nós vimos o último grau de ações irracionais, de ações extremas, de ações agressivas, que já vem acontecendo, que vem sendo alimentadas há muito tempo. Porque o líder, ele lidera e ele serve como exemplo. Então, quando você ameaça, quando você injuria, quando você calunia, quando você admoesta, isso é crime. Então, é uma
evolução dos crimes. É uma evolução do cerceamento do direito dessas pessoas. Quando a pessoa aposta e vem um outro com agressividade, isso é crime. Ameaçar é crime. Você restringir o direito do outro de se expressar também é crime. Então, hoje, os direitos básicos constitucionais, eles estão em perigo. Eles vêm sendo rechaçados no dia a dia. Então, precisa-se sim de uma repaginação, de uma reconstrução e um fortalecimento, principalmente, aos direitos constitucionais. Eu queria até fazer uma pergunta. A senhora é advogada criminalista. Sim. E a delegada do caso, ela disse que não foi motivação política o assassinato, só que todo mundo disse que foi motivação política. Rogério denunciou motivação política, eu sei que é motivação política, todo mundo que está aqui, os câmeras, todo mundo, você que está em casa sabe que foi motivação política. Eu queria saber, partindo do ponto de vista do advogado criminalista, foi motivação política? Então, enquanto advogada criminalista, até a instauração do inquérito, a finalização do inquérito, o ajuizamento dessa ação e o trânsito em julgado, que vem à condenação, não tenho como dizer se foi crime político ou não. Mas sabe-se, através de todas as notícias, que a grande motivação foi uma divergência entre posicionamentos políticos. É o que nos traz, né? São as informações que nós temos, assim, que foi pulverizada aí nas redes sociais, que realmente, vídeos, né? Sim, que realmente foi essa divergência de posicionamento político. Essa realmente é as informações que se tem. Agora, enquanto advogada criminalista, o mais correto seria aguardar a instrução processual. E isso acontece muito, né? Isso é só um dos casos que a gente consegue, assim, acompanhar nas vezes, porque isso diariamente acontece. Até porque essa política de guerra está sendo institucionalizada. E, na verdade, o homicídio que é qualificado, né, tem uma questão da hediondez, enfim. Mas existem outras coisas. Você postar o seu posicionamento político e você ser ameaçado, você ser injuriado, você ser caluniado nas redes sociais, também são crimes. Você não poder se posicionar em uma roda de amigos, você não se posicionar socialmente e você não trazer à tona aquilo que você carrega como o certo, isso também é crime. Isso é um cerceamento de expressão, que também é crime, né? Não chega a cercear a vida do outro, mas isso traz prejuízos e também é crime, também tipificado no Código Penal. Então, o importante é garantir que as pessoas consigam se expressar com segurança. Isso não pode existir, não pode ser alimentado de forma alguma. Merece nosso aplauso, Você que tá viu? em casa, posta o que você acha, rapaz. Saia com a bandeira que você quer. Faça o aniversário de quem você, com a toalha de quem você quiser, com o aniversário de quem você quiser. Faça o que você quiser, rapaz. Expresse sua liberdade. O bom senso, né, vai vencer o ódio. Eu tenho certeza que o bom senso vai vencer o ódio. A gente já apanhou demais. E ela fala nessa questão, a gente já parte para outra, que é a questão de lados, né? A gente viu também nesse tempo agora, candidatos que tiram fotos com outro para pegar carona, né? Porque o candidato tal tá em alta e aí eu vou colar nele para se dar bem. Só que a gente sabe que, na verdade, que o candidato dele é outro. Então, como é essa questão do pegar carona, de ter lado? Isso é mais uma questão de caráter e de sustentar os seus posicionamentos. Acredito eu. O meu posicionamento é reto. Isso demonstra a falta de retidão, falta de caráter, de posicionamento. Então, envolve muito mais caráter. Então, isso é muito mais sério do que apenas surfar na crista da onda. Isso traz um perigo. Porque, enquanto eleito, qual a ideologia que você vai se defender? Qual o caminho que se irá tomar? Regado a que princípios você vai exercer o seu mandado? Então, isso vai muito mais profundo
do que apenas uma moda, ou surfar, ou ganhar likes, ou algoritmos, né? Algoritmos, como você fala, que eu também não entendo disso. Eu defendo aquilo que eu acredito, que é um governo plural, é um governo paritário, é um governo que vai olhar para as minorias, para a pessoa com deficiência, para a comunidade LGBTQIA+, onde as mulheres farão parte da estrutura do Estado, onde aqueles que carregam as suas dores terão a oportunidade de fala, de voz, principalmente de construção. Então, é assim que deve ser. É assim que deve se construir uma sociedade melhor. No caso, reconstruir, né? E eu conheço, só um instante, Casói, eu conheço um pré-candidato que tem todos esses requisitos. E que, inclusive, você que está aí nos assistindo sabe, o pré-candidato de Lula ao governo de Sergipe é Rogério Carvalho. O pré-candidato do Rogério Carvalho à presidência do Brasil é Lula. Isso é fato, além de agrupar todos esses requisitos que a doutora acabou de citar. E você aí com caráter duvidoso, quem é de verdade sabe quem é de mentira, viu? Verdade. Uma coisa interessante é que é tão difícil a gente falar a respeito do preconceito. E essa semana a gente está comemorando o Dia da Mulher Latino-Americana, a mulher negra latino-americana caribenha. Não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Então, eu sei que a senhora já teve um papo legal com o nosso pré-candidato Rogério Carvalho sobre esse assunto e as propostas também que ele tem para essa mulher, né? Sobre essa questão do preconceito. Preconceito à mulher negra, né? Tudo isso que envolve, que engloba o preconceito. E você já teve essa conversa com o Rogério? Já, sim. O ser mulher, ela fica exposto, né? O ser mulher parece que está exposto e vulnerável aos demandos aí da sociedade doente, né? E aí, nós conversamos muito sobre isso e da importância da valoração e da ascensão da mulher, seja ela negra ou não. Mas trazendo para o recorte da mulher negra, da mulher preta, da mulher indígena, da mulher com deficiência, da mulher trans, nós sabemos que são outros muros que são levantados para essas pessoas. Então, no mesmo patamar onde muros sociais são levantados, o governo do Estado ele precisa firmar um compromisso na derrubada desses muros. E foi muito interessante, até relembrando da conversa, que nós não podemos trabalhar, fala, né, do futuro governador, que nós não trabalharemos pela igualdade, e sim com equidade, dando o necessário para que todos caminhem em pé de igualdade. Porque o que serve para um não serve para o outro. Então, é dar aquilo que cada indivíduo merece dentro do seu recorte para que todos possam caminhar em pé de igualdade. Então, esse foi um compromisso firmado assim, nessa conversa longa que tivemos. Você acredita que realmente será cumprido? Acredito, sim. Senão aqui não estaria, com certeza. Que bom, Clara, que bom ter você aqui conosco, essa conversa maravilhosa. Já sinta-se convidada para mais bate-papos, para mais conversas agradáveis como essa e também esclarecedoras para tanta gente que está em casa nos acompanhando nesse momento. E, inclusive, já que a gente já está encerrando, vou lembrar você, ativa o sininho, deixa o seu like. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, deixa o seu like. Deixa o seu like. Ativa o sininho, deixa o seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante para esse canal crescer cada vez mais. A gente conseguir levar esse debate que é muito importante para mais pessoas. Semana que vem a gente tá aqui. Obrigado pela audiência. As considerações finais da nossa querida doutora Clara. Importante. Eu quero agradecer muito a vocês dois, né, pela recepção, por ter um papo tão agradável. E só plagiando, né, dê o seu like. Já aceito muito retornar aqui, foi um papo muito agradável e de extrema importância, sabe? Nós precisamos criar mecanismos para que todos tenham acesso à informação dentro das suas deficiências, dentro das suas vulnerabilidades.
E você abrir o espaço e trazer as informações para o povo no formato de podcast, rádio, YouTube, Facebook, porta a porta, e seja isso, já comprova uma preocupação para atender a todos. Eu tenho uma duvidazinha última. Você não quer terminar o podcast, né? Não dá Gostei da senhora. Se a pessoa, poxa, tem tal dúvida e queria perguntar à doutora Clara, como é que ela faz? Ela pode? Como é que ela faz? Qual rede social? Deve sempre. Estou super aberta. Clara Ferreira ADV é meu Instagram. Tem o e-mail claraferreiradv@gmail.com. Tá aí. Tá aí. Casói, É isso. conversa boa, né? Não dá vontade de acabar tão cedo, É gente. isso, é isso, Doutora é Clara, isso. mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e já esteja convidada para novos bate-papos, novas conversas, tá? Sempre muito importante as pessoas estarem antenadas e ligadas, saber mesmo dos seus direitos. Perfeito. Ei, minha galera, é Lula lá, Rogério K. Semana que vem tem mais, viu? Sergipe pode mais. Até a próxima.